Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021 e ontem, dia 27, o Diário Oficial trouxe a Lei 14.195 de 2021, que de maneira imprevista trouxe alterações no Código de Processo Civil. Então hoje, um dia depois, você acompanha aqui no canal comentários sobre essa lei. Se você quiser se manter atualizado em processo civil, assine este canal, indique para os seus amigos, a gente está sempre agregando conteúdo novo, discussões interessantes sobre processo civil. A primeira questão para a gente tratar sobre a Lei 14.195 é exatamente de onde veio essa história, né? Como é que veio uma alteração do CPC que ninguém estava sabendo. O que acontece é que essa lei é uma lei de conversão de MP, é uma lei de conversão de medida provisória, que era a medida provisória 1040, que, como vocês sabem, não tratava e nem poderia tratar de matéria processual civil. Há uma vedação constitucional a que medidas provisórias tratem de direito penal, direito processual penal e direito processual civil. Então a lei a MP 1040 não tratava de processo civil. Ela tratava, vou mostrar para vocês, da facilitação da abertura de empresas, a proteção dos acionistas minoritários, a facilitação do comércio exterior, o sistema integrado de recuperação de ativos, as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, a profissão de tradutor e intérprete público, a obtenção de eletricidade e a prescrição intercorrente do Código Civil. Reparem bem que já era uma MP meio balaio de gato, né? Já era uma MP que tratava de um pouco de tudo, mas não tratava de processo civil, até porque não poderia. E aí vem a lei de conversão e insere um assunto novo nessa MP, que é tema de processo civil. A lei de conversão pode fazer isso? Resposta: isso é aquilo que a doutrina chama de contrabando legislativo ou de jabuti, que é você inserir na lei de conversão um tema que não estava na MP convertida. O Supremo tem um posicionamento no sentido de que viola a Constituição, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo, a prática da inserção mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão da MP em lei de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto da MP. Isso porque a lei de conversão tem um rito de tramitação no Congresso Nacional mais abreviado que o da lei ordinária, justamente porque essa tramitação precisa ser concluída num prazo determinado. Então o rito é rápido. E isso violaria, como disse o Supremo, o devido processo legislativo. Quando o Supremo decidiu isso, que foi lá em 15 de 10 de 2015, o Supremo diz que, em atenção à segurança jurídica, ele ia manter rígidas todas as leis até ali feitas dessa maneira, mas que dali para frente estava todo mundo avisado. Então o Supremo fez aquilo que, na teoria dos precedentes, a gente chama de julgamento alerta, que é um quem avisa amigo é. Eu vou aceitar essas bobagens que foram feitas até aqui, mas daqui para frente eu não aceito mais. Agora, isso quer dizer que essas disposições processuais civis estão necessariamente fora do universo que a lei de conversão poderia abordar? Aí há divergência. Há quem diga que a lei de conversão poderia ter matéria processual civil, desde que matéria processual civil relacionada ao tema da MP. Então a MP não poderia ter matéria processual civil, mas a lei de conversão sim, desde que fosse uma matéria processual civil relacionada ao tema da MP. Então aqui você tem argumento para os dois lados, embora pareça de fato um certo contrabando legislativo que daria ensejo a um argumento de inconstitucionalidade formal. Mas enfim, essa é uma preliminar. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto não for declarado inconstitucional, vamos entender quais são as disposições. Embora a lei faça diversas mudanças no Código de Processo Civil, na verdade essas mudanças se dividem em apenas três temas. São vários artigos alterados, vários dispositivos alterados, mas são só três temas. O primeiro tema é uma alteração do procedimento de citação para reforçar a citação por meio eletrônico. Se você estudou o CPC de 2015, se assistiu às minhas aulas, você deve se lembrar que o CPC de 2015 estabeleceu a citação por meio eletrônico como método preferencial de citação. O
que é aquela citação por e-mail. É o sujeito receber citação por e-mail ou, eventualmente, receber no sistema, naquele próprio sistema do PJE, do sistema de intimações, ele receber também citação. Acontece o seguinte, o CPC não trouxe pena para isso. Ele previu que todas as empresas públicas e privadas, salvo as pequenas e microempresas, estariam obrigadas a se cadastrar para receber a citação eletrônica, mas ele não disse o que acontecia se o sujeito não se cadastrasse. Obviamente que ninguém se cadastrou. Devo dizer a vocês também que os tribunais nem quiseram que as pessoas se cadastrassem. Vários tribunais, logo que o CPC entrou em vigor, publicaram avisos dizendo que eles não estavam prontos para receber um rio de cadastramentos. Imagina todas as pessoas jurídicas do país terem que se cadastrar no sistema. E eles falaram que não era para as pessoas se cadastrarem, que eles não iam receber. Então isso ficou meio letra morta. E agora, 5 anos depois, 5 anos depois da vigência do CPC, você tem a lei tentando reforçar essa ideia de citação eletrônica. De que maneira? A alteração mais importante está em dois dispositivos, no 246 e no 238. O 238 vai nos dizer que a citação é o ato por intermédio do qual são convocados o réu, executado ou interessado em integrar a relação processual. Foi acrescido aí um parágrafo único para dizer que a citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Ou seja, criou-se um prazo para efetivação da citação. Esse é um prazo que incide sobre o juízo, logo ele é um prazo impróprio, logo se ele for descumprido não vai acontecer nada. Então isso aí em princípio não muda nada, tá? Se a citação não ocorrer em 45 dias, não muda nada. Esse prazo é meramente indicativo. Agora, o 246 trazia no seu caput as 5 modalidades de citação, sendo que o inciso 5 era por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Olha que esses 5 incisos do caput foram revogados, mas o texto da cabeça do artigo ficou maior. Olha o que ele diz agora. Antes era a citação será feita, agora a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar, que é a decisão do CITSE, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Então, olha as mudanças. Primeiro se dizia que você podia ter uma citação eletrônica na forma da lei, sendo que essa lei não existia. Agora não. Agora a lei já diz qual é a forma, então é um e-mail que tem que estar num banco de dados do Poder Judiciário e já botou aqui o bode na sala do CNJ. Quem vai regulamentar esse banco de dados aí é o CNJ. Até porque, meus caros, essa era uma dúvida que existia na redação original do CPC. Se eu que sou uma empresa, eu tenho que me cadastrar, eu vou me cadastrar em todos os tribunais do país? Pense numa empresa que atua no país inteiro. Eu vou ter que me cadastrar em todos os tribunais do país, vocês sabem que são 91 tribunais, né? Então, vou cadastrar em todos. O ideal era que existisse um banco de dados único para esses e-mails. E o ideal é que o órgão que unifica a justiça é o CNJ. Então, que o CNJ cuide de criar um banco de dados. Mas veja, a primeira coisa a saber é, por mais que nós queiramos fazer citação por e-mail, a gente não vai pegar o e-mail das pessoas no Google e sair mandando e-mail para as pessoas pelo Google. Esse e-mail tem que estar num banco de dados do Poder Judiciário, num banco de dados oficial que vai ser cadastrado pela própria pessoa. Então não é essa coisa de vamos mandar e-mail aí e o que quer que seja. Não vai ser desse jeito, tá? Tem que ter um banco de dados e esse banco de dados, o e-mail que está nesse banco de dados vai ser indicado pelo citando, não é pelo autor da ação também. Então não é o autor da ação que vai indicar o banco de dados para o Poder Judiciário. É o próprio citando que vai se cadastrar. Supondo que ele tenha se cadastrado, aí você vai ter o procedimento dos parágrafos. Olha o que vai dizer aí o novo parágrafo primeiro e os parágrafos primeiros A, B e C desse artigo 246. Devo dizer a vocês que eu achei horrorosa essa ideia de parágrafo A, B e C. Meu Deus do céu, você já está fazendo esse monte de parágrafo, renumera os outros e ponto final, né? Não me pareceu que essa seja a melhor técnica. Mas enfim, vamos lá. Qual que seria o procedimento?
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para o recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Parágrafo 1º A. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação pelo correio, por oficial de justiça, por escrivão, se o citando comparecer em cartório, ou por edital. Então, repare bem, aqueles incisos que estavam no caput, agora eles foram deslocados para o parágrafo 1º A. Então, qual é a regra agora? A regra agora é nós vamos citar todo mundo por meio eletrônico, né? E se essa pessoa não confirmar, apenas na hipótese de não confirmação, é que a gente vai recorrer às demais modalidades de citação. E aí o parágrafo 1º B tenta botar uma pena no sujeito. Então o sujeito vai receber essa citação por meio eletrônico e ele tem 3 dias úteis para recebê-la. Cuidado se você vai receber essa citação, se você é advogado de empresa, advogado público, porque não confundir esse prazo com o prazo de 10 dias corridos, que é o prazo de acesso às intimações eletrônicas. Né? As intimações eletrônicas, o prazo de acesso é de 10 dias corridos a contar da disponibilização. Aqui o prazo é de 3 dias úteis a contar do recebimento. E aí você vai ter que dar uma confirmação de recebimento. Se essa confirmação não for feita em 3 dias úteis, você vai ser citado pelo meio normal, ou seja, não presume a citação. Ao contrário do que acontece com a intimação, que a não confirmação, o não recebimento em 10 dias é o recebimento automático, aqui não tem recebimento automático. Exatamente porque aqui o legislador foi sábio, o efeito de não receber uma citação é muito grave, né? Revelia, é possível presunção de veracidade, o efeito é muito grave. Então, se exigiu uma ciência expressa. Não tem ciência tácita aqui, como acontece na intimação. E aí você vai ter correio, oficial de justiça, escrivão ou edital, se não houver o recebimento nesse prazo de 3 dias. E o parágrafo 1º B, como eu dizia, vai dizer que na primeira oportunidade de falar nos autos, esse réu citado por algum desses mecanismos que não a citação eletrônica deve justificar por que ele não recebeu a citação eletrônica. Então você vai ter que dizer na primeira, não recebi porque meu cachorro comeu o mouse, alguma coisa assim. Se não for isso, você está sujeito à pena do parágrafo 1º C, que é ato atentatório à dignidade da justiça, com multa, incidindo multa de 5% do valor da causa, se você deixar de confirmar no prazo de 3 dias úteis o recebimento da citação por meio eletrônico. Né? Então, é uma pena razoável, 5% do valor da causa. Como é ato atentatório à dignidade da justiça, embora a lei não diga, a lógica do ato atentatório é que na fase de conhecimento, o valor do ato atentatório vai para a justiça, não vai para a parte contrária. Então, em princípio aqui, embora a lei não diga para onde vá, na fase de conhecimento, o artigo 77 manda os valores, 77, 78, manda os valores do ato atentatório, arrecadados pelo ato atentatório, para o Poder Judiciário e não para a parte contrária. Então está sujeito a uma pena de 5% se você não confirmar em tempo hábil o recebimento da citação eletrônica, que é, né, bastante razoável. Não dá para dizer que é pouca punição, é bastante punição. E aí, os parágrafos 2º e 3º permanecem inalterados, são coisas específicas, e se insere os parágrafos 4º, 5º e 6º. Ainda no artigo 246, a citação por correio eletrônico, as citações por correio eletrônico serão acompanhadas de orientações para a realização da confirmação de recebimento e código identificador que permitirá a sua identificação, né,
de fato um código identificador provavelmente permite a identificação, né, na página eletrônica do órgão judicial citante. As micro e pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no parágrafo 1º quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional para a Simplificação de Registro e Legalização. Ou seja, as micro e pequenas empresas entraram na dança também. Só quem não tiver e-mail cadastrado nessa Rede Nacional de Simplificação do Registro é que não vai precisar, que vai estar fora. Fora isso, está todo mundo dentro. E aí, olha só, para os fins do parágrafo 5º deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante no sistema, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. Aí vem uma questão. Aí vem uma questão que a lei não é explícita. Ela diz, num primeiro momento, que vale o endereço eletrônico informado pelo citando. Mas aí vem o parágrafo 6º e fala em compartilhamento de um banco de dados que já tem e-mail. E aí vem a pergunta, e aí? E se a pessoa não ofereceu o seu e-mail, mas o e-mail está no banco de dados? Pode ou não pode fazer a citação por e-mail nessa situação? Isso ficou omisso, né? Me parece que não poderia, porque a ideia original do texto, né, lá é dizer de e-mail oferecido pelo citando. Então, me parece que esse compartilhamento de dados aqui seria apenas para verificação de se é o caso de impor ou não essa obrigação à micro e pequena empresa. Então, porque eu sou microempresa, eu falo, eu tô fora disso aí, não tenho e-mail. O judiciário vai lá no banco da rede Sim e verifica se eu tenho ou não tenho e-mail cadastrado lá na rede Sim. Porque se eu tiver, eu tô dentro. Agora, se eu não tiver, eu tô fora. Então, me parece que aí seria apenas para fins de fiscalização. O judiciário não pode usar esse compartilhamento de dados para compor o banco de dados e sair citando quem não está nesse cadastro. Beleza? Você deve estar dizendo, então eu não vou entrar nesse cadastro nunca. Calma que você vai ver que você vai entrar assim, tá bom? Não começa a ter ideias. O 247 tem uma sutilíssima mudança que passa a dizer no caput o seguinte: antes dizia, a citação será feita por correio para qualquer comarca do país, exceto. Agora tem, a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto. Então o meio eletrônico, mais uma vez, ganhou destaque. Devo aproveitar que estou aqui nesse texto para observar para vocês que muita gente erra com relação a isso aqui e acha que porque a empresa está em outra comarca ou em outra subseção ou em outro estado, a citação não pode ser feita pelo correio. Está errado. Você só precisa de carta precatória se você quiser fazer citação em outra comarca por oficial de justiça. Se a citação for pelo correio, o correio entrega, pelo menos por enquanto, em todas as localidades do país. Então você pode mandar a citação pelo correio para qualquer localidade do país, independentemente de carta precatória. Tá? Não tem carta precatória aqui, não faça carta precatória, pelo amor de Deus. Correio é qualquer lugar do país. E o meio eletrônico também. Então o meio eletrônico também não exige carta precatória. E aí vem a cartada final, que é a mudança do artigo 77, que é a seguinte. São deveres das partes. Inciso 7, acrescentou-se um dever às partes, que é informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. Então, é seu dever, estabeleceu-se esse dever das partes de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais. E, para os fins do parágrafo 6º, e no caso do parágrafo 6º do artigo 246, que é aquele da rede Sim, né, também da administração tributária para o recebimento de citações e intimações. Porque aquele cadastro é da administração tributária. Beleza? Então, o que o juiz poderá fazer nessa circunstância se você não se cadastrar? Veja que continua o problema. Eu não me cadastro. Ele pode dizer que você violou esse dever do artigo 77 de informar seus dados cadastrais perante o Poder Judiciário e te punir por isso.
Não sei se isso ocorrerá. Na verdade, nós vamos ter que esperar a regulamentação do CNJ, né, da criação desse banco de dados. Provavelmente deve sair alguma instrução, algum aviso para iniciar o prazo para que as pessoas se cadastrem. Porque, em princípio, não tem essa obrigação. Essa obrigação não é automática daqui. Eu vou me cadastrar onde? Em que tribunal? Essas dúvidas prevalecem. O CPC está pavimentando agora esse caminho para nós termos, pelo menos, todas as pessoas jurídicas cadastradas. A ideia é, como as pessoas jurídicas são usualmente litigantes habituais, uma vez que eles cadastrem uma vez, isso vai valer para todos os processos que aquela pessoa jurídica tem, né? E por fim, o código mudou o termo aquo do prazo de contestação no caso dessa citação feita dessa maneira, que é o acréscimo do inciso lá no artigo 231, dizendo que considera-se dia do começo do prazo o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação do recebimento de citação por meio eletrônico. Então é assim, hoje é sábado. Se eu receber hoje, então eu cliquei lá na mensagem, recebi um e-mail hoje para dizer que eu estou sendo citado. Eu cliquei lá na mensagem e disse, recebi a citação. O quinto dia útil posterior a hoje será o termo aquo do meu prazo. Então, vamos imaginar que não tenha nenhum feriado, não tem mesmo. Então seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O quinto dia é o termo aquo. O termo aquo não conta, então o dia de início da contagem do prazo seria o dia útil subsequente. Então, a segunda-feira subsequente a essa sexta-feira. Então você ganhou um prazo a mais. Aqui é meio que uma compensação pelo prazo de juntada. Né? Lembra que antes você, no caso da citação por mandado ou da citação por carta, o prazo só começava a contar a partir da juntada do aviso de recebimento ou do mandado cumprido? Esse caso aqui, em vez de falar em juntada, ele resolveu dar 5 dias úteis contados da confirmação de leitura. Não tem juntada mais. Né? Não há que se falar mais em juntada, você vai contar esse prazo 5 dias úteis e aí no sexto você começa a contagem. Ótimo, né? Tranquilo. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança, um pouco mais breve do que essa, é a ampliação do procedimento de exibição de documento ou coisa previsto no artigo 397 do CPC. O 397 é aquele artigo que permite que você faça um requerimento à parte contrária para que ela exiba um documento ou uma coisa que está em poder dela e que você acha importante para o seu processo. Tradicionalmente, nos países de civil law, nós temos restrições a esse tipo de pedido. Nós não podemos fazer pedidos genéricos de documentos porque nós resistimos a um instituto que existe nos países de common law, que é o Instituto da Discovery, que existe especialmente nos Estados Unidos e que permite que as pessoas peçam à parte contrária uma ampla gama de documentos para formar a sua causa, para desenvolver a sua tese. Os países de civil law não gostam muito disso, ao argumento de que isso encareceria o processo, encareceria o procedimento, mas é claro que o argumento principal aqui é que é ruim para o réu, né? O réu quer ter o domínio dos documentos exatamente para dificultar a causa para o autor. O nosso código era bem tradicionalista no 937, 397, dizendo que você tinha que dizer qual é o documento que você quer, para que você quer e por que você está dizendo que a outra pessoa tem. Essas exigências continuam existindo, só que agora o código permite, a nova redação permite, que você não se refira mais a um documento ou coisa, e sim a uma categoria de documento ou coisa. Então, o acréscimo é esse. Você passa a poder fazer pedidos de exibição de uma categoria de documentos e não de um documento específico. Então, o efeito prático dessa alteração nós temos uma ampliação do cabimento da exibição de documento ou coisa. Isso me parece, uma abertura
do sistema brasileiro a esse procedimento de discovery muito utilizado nos Estados Unidos. É, resta saber, claro, de que maneira isso vai ser interpretado pela jurisprudência, mas eu acho uma alteração positiva. Acho que se a gente tiver mais possibilidades de acesso à documentação, nós vamos viabilizar mais acesso à justiça. E antes você tinha uma disposição legal que era muito restritiva dessa alternativa. Então, me parece positiva a alteração nessa medida, embora ela seja pontual, né? Ela é bem cirúrgica, mas ao falar em categoria de documento, ela me permite pedir, por exemplo, vamos imaginar que seja um problema de contratual, me permite pedir todos os contratos que tenham a ver com tal situação. Eu não preciso dizer com a obra tal. Eu não preciso dizer qual contrato eu quero, é a categoria. Eu quero todos os contratos relacionados ao empreendimento tal. Então, eu não preciso especificar, até porque pode ser que eu só consiga saber exatamente o que eu quero depois que eu tiver o acesso. Antes tinha um problema aqui de ovo e galinha. O código queria uma coisa muito específica, queria que eu dissesse exatamente o que eu quero antes de eu ver o negócio. Como é que eu vou saber o que eu quero antes de ver o que tem? Eu preciso ver o que tem para saber o que eu quero, né? Então tinha um problema de ovo e galinha aqui. Eu acho que essa é uma mudança positiva. Por fim, a terceira e última mudança tem a ver com a prescrição intercorrente na execução e no cumprimento de sentença. Aqui eu preciso lhes explicar uma preliminar, que é a seguinte: não existe prescrição no curso da fase de conhecimento em processo civil. Não interessa quanto tempo o processo demora, enquanto ele está em andamento, a prescrição não corre. Nós não adotamos aquela maluquice que existe no processo penal, de você permitir que alguém enrole o processo e de repente ele se beneficia da própria torpeza, porque ele enrolou muito, o crime que ele praticou prescreveu. Nós não somos assim tão ingênuos, nós do processo civil, como são os bobinhos lá do processo penal, que acham boa essa história de que alguém pode enrolar tanto o processo e depois ainda se favorecer da enrolação que ele mesmo inventou. Em processo civil, só existem 3 momentos que você pode ter prescrição. O primeiro é antes do ajuizamento da ação. Então, é entre a lesão e o ajuizamento da ação. O segundo é entre o trânsito em julgado e o ajuizamento do cumprimento. É a aplicação da súmula 150 do STF. A execução prescreve no mesmo prazo da ação. Então, se entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento transcorreu o prazo prescricional, haverá prescrição. Essas duas não mudou nada. A terceira situação é que nos interessa aqui, que é a situação de crise da execução ou crise do cumprimento de sentença. É a situação em que você tem uma execução ou um cumprimento de sentença que não consegue ir para frente nem para trás. Seja porque você não achou o réu ou executado, seja porque você não achou os bens penhoráveis. Então você está numa situação encravada. O cumprimento não vai nem para frente nem para trás. E isso tem feito com que a justiça brasileira esteja atolada em procedimentos em fase de execução. Vou usar fase de execução aqui como um gênero para englobar cumprimento e execução de título extrajudicial. Atolada, atolada de processos nessa circunstância. E aí, o que nós vamos fazer, né? Nós temos a possibilidade de correr prescrição nesse caso. O 921 do Código regulamenta essa situação. Ele gerou uma série de dúvidas jurisprudenciais. O STJ já tem várias decisões sobre esse assunto. E aí agora a nova redação vem detalhar um pouquinho mais o procedimento para a contagem dessa prescrição. Como que isso vai ocorrer? Então, suspende-se a execução, artigo 921 no caput vai dizer, suspende-se a execução quando não for localizado nem o executado ou bens penhoráveis. Antes, esse inciso dizia quando o executado não possuir bens penhoráveis. Ele agora só deu uma maior precisão na redação. Se você não acha a pessoa ou não acha bens, você vai suspender a execução. Até porque não tem mais o que fazer. Você vai avançar? Não tem como avançar. O parágrafo 1º diz o seguinte, mesma coisa que ele já dizia. Nessa hipótese do inciso 3, o juiz suspende a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual suspende a prescrição, né? Então você tem
uma suspensão da prescrição nessa hipótese. O juiz suspende a execução pelo prazo de um ano, durante o qual vai ficar suspensa a prescrição. E aí vem o parágrafo 4. E aí o parágrafo 4 original dizia: transcorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Agora o parágrafo diz o seguinte: o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º deste artigo. O que ele quis dizer com isso aqui? Não tem a situação achou bem, não achou bem, começou a prescrição. Achou, parou. Não conseguiu vender, voltou. Achou outro, parou. Não conseguiu vender, voltou. Não tem nada disso. A situação é: você só tem um ano de crédito para suspender a prescrição. Acabou. A prescrição começa no momento em que você ficou sabendo da primeira tentativa infrutífera, seja de achar o devedor, seja de achar os bens. E nesse momento você vai ganhar um ano de chance, só uma vez no prazo máximo de um ano. Se no dia seguinte você achou, se daí uma semana você achou bens penhoráveis, você ganhou essa semana e acabou. Porque vai ser uma vez só e pelo prazo máximo de um ano. Não é por um ano, é pelo prazo máximo de um ano. Então, pode ser uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Fato é que isso agora é uma carta, como se fosse um coringa do baralho, que você só vai usar uma vez. Você vai ter um ano. Até um ano. Usou. Durou 3 meses. Em 3 meses achou bens penhoráveis. Beleza. Nesses 3 meses não teve prescrição. E se depois der errado aí essa venda, der errado o leilão, não achou mais, ou não foi suficiente, não achou mais bens penhoráveis, vai suspender a prescrição de novo? Nananina, não. Então essa era uma dúvida que havia na redação original, que agora não tem mais. Você só suspende uma vez e só suspende por até um ano. O que quer que aconteça nesse meio, acabou. Não suspende mais, tá? E aí vem uma adição, que é o parágrafo 4º A, para nos dizer que a efetiva citação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como as formalidades de constrição patrimonial, se necessário, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei. Então, no momento em que você achar bens penhoráveis ou achar o devedor, o prazo prescricional está interrompido e ele não vai correr enquanto você for fiel aos seus prazos. Enquanto você for fiel aos seus prazos. Então, ou seja, de novo, essa situação de prescrição intercorrente só vale no momento de crise da execução, no momento em que você não consegue achar bens penhoráveis ou não consegue achar o devedor. Desde que você o encontre ou encontre os bens, o prazo prescricional não vai correr durante o período em que você estiver alienando o patrimônio, fazendo a constrição patrimonial. Certo? Então, vejam, mais uma vez, quando a gente fala em prescrição intercorrente no processo civil, nós não estamos falando do que o povo do processo penal, aqueles, estão falando. Nós estamos falando de outra coisa. O que nós não estamos falando de prescrição pela demora do processo. Nós estamos falando de prescrição apenas por uma crise. Uma crise em que o processo não tem como avançar. Não tem como avançar. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma situação em que o processo vai apenas demorar e de repente prescreve. Pode demorar o quanto demorar. Desde que o credor se mantenha fiel aos prazos, não haverá prescrição em andamento. Beleza. Vamos supor que haja prescrição, então, o parágrafo 5º vai nos dizer que o juiz, depois de ouvidas as partes, em 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição
no custo do processo e extingui-lo sem ônus para as partes. Então aqui ninguém paga nada, no caso de prescrição aqui ninguém paga nada, portanto não há sucumbência, né? Apesar de ter havido prescrição, o exequente aqui não paga sucumbência, porque também ele não é culpado de ter ocorrido a prescrição, mas a dúvida que havia é, como o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição? Ele pode conhecer de ofício dessa prescrição intercorrente? Pode, desde que depois de ouvir as partes. Então, ele não pode fazer isso, princípio da proibição das decisões surpresa, princípio do contraditório como direito de influência. As partes têm o direito de tentar influenciar no convencimento do juiz antes que ele tome decisões. É aquilo que um desembargador aqui do Estado de São Paulo apelidou carinhosa e espirituosamente de despacho piu-piu. O juiz tem que fazer que nem o piu-piu, aquele passarinho que dizia, eu acho que vi um gatinho. Se o juiz achar que tem prescrição, ele tem que dizer, eu acho que vi uma prescrição, manifestem-se as partes. E aí, depois que elas se manifestarem, aí sim o juiz decide. Parágrafo 6º vai nos dizer que a alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o parágrafo 4º deste artigo. O que é o parágrafo 4º deste artigo? É a intimação do devedor ou a constrição dos bens penhoráveis. Ou seja, o que esse parágrafo 6 quer dizer? Que o prejuízo decorrente do parágrafo 5º não é presumido. Se alguém não foi ouvido quanto à decretação da prescrição, o prejuízo não é presumido e só haverá nulidade se essa pessoa provar que houve prejuízo. Isso aqui é o contrário do que o STJ decidiu. O STJ decidiu que, como o contraditório é princípio fundamental do processo, o fato de o credor não ser ouvido quanto à prescrição geraria a nulidade da decisão judicial por prejuízo presumido, porque ele não foi ouvido, violou o contraditório. O código vai em linha oposta, dizendo então que, no caso do parágrafo 5º, que é o que mais interessa aqui, né, a grande questão aqui é o parágrafo 5º, a não demonstração de prejuízo significa a validade do ato judicial. Então, em outras palavras, se você é juiz, dica prática, se você está vendo esse vídeo e você é juiz e você tem certeza absoluta que algo está prescrito, você pode, de ofício, decretar tudo sem ouvir as partes. Claro que você não deveria fazer isso, mas você pode. Por quê? Se tiver prescrito mesmo, a parte não vai conseguir provar prejuízo. Não é? Para provar prejuízo aqui, ela vai ter que mostrar alguma causa interruptiva da prescrição. Se você tiver absoluta certeza de que ela não existe, então não vai ter prejuízo. Agora, o melhor, é claro, é o juiz não fazer isso e encaminhar isso para outra situação. Essa questão do prejuízo presumido das nulidades é um grande buraco negro, tanto do processo civil quanto do processo penal, que faz com que o sistema de nulidades se frustre. Porque nós, especialmente no processo civil, gostamos muito da regra pas de nullité sans griffe, não há nulidade sem prejuízo. No entanto, essa noção de que o prejuízo pode ser presumido acaba dizendo de verdade que não precisa ter prejuízo. Não é verdade? Dizer que existe um prejuízo presumido significa dizer que pouco importa se há prejuízo ou não. Então, no fundo, gostei muito dessa regra e acho que a gente devia se encaminhar para aí essa disposição ser tratada como regra geral. A lei dizer explicitamente quando o prejuízo é presumido e nos casos em que ela não diz ser dever da parte comprovar o prejuízo. Eu acho que isso daria uma certa limpada no nosso sistema de nulidades, que seria muito positivo. Finalmente, o parágrafo 7º diz apenas que tudo isso que está aqui, embora esteja no capítulo que trata da execução de título extrajudicial, vale também para o cumprimento de sentença.
É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa aula feita um dia depois da promulgação da lei. Todo esse material que eu exibi aqui está disponível gratuitamente lá no meu site do academia.edu. Você pode acessar, baixar, colocar aí no seu código e guardar. E vamos aguardar os próximos desdobramentos dessas disposições. Se você gostou desse vídeo, indique aos seus amigos e continue acompanhando o nosso canal. Um abraço, até a próxima.